Em grande fase, com a camisa do Flamengo, o atacante Pedro tem gerado uma pergunta. Será que ele fica no rubro-negro? Seu contrato de empréstimo termina em dezembro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que eu ouvi do Marcos Braz num bate-papo de agora a pouco. Também vou falar a respeito de Milton Cruz, que tem recusado uma série de propostas por causa de um objetivo específico. Vou falar ainda sobre Vanderlei Luxemburgo, que decidiu cobrar a diretoria via imprensa. Ele tem exigido reforços para fechar tudo sobre o Corinthians, com novidade em relação à baixa importante. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, vídeo repleto de informações bem legais. E antes de passar todas elas para vocês, queria pedir para você se inscrever no canal, é super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o botãozinho, o sininho, para receber notificações de qualquer vídeo novo ou live. Se você curtiu o vídeo, não esquece também de dar um curtir, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Milton Cruz, que foi durante 25 anos funcionário de São Paulo, trabalhando como uma espécie de coordenador técnico, em alguns momentos até foi técnico interino e com um bom aproveitamento. Nas últimas semanas, mesmo em época de pandemia, ele teve propostas dos Estados Unidos, da Lituânia e de times da Série B, todo mundo querendo contratar o Milton Cruz para ser treinador. Mas o Milton deu a mesma resposta para todos, não é o momento de aceitar propostas. O Milton Cruz anda preocupado com o coronavírus, mas também tem a expectativa de voltar a ser funcionário do São Paulo se o Júlio Casares vencer a eleição. Já há uma conversa avançada para que o Milton Cruz volte a ocupar o cargo de coordenador técnico. O Milton é homem de confiança do Júlio Casares e também do Abílio Diniz, que é alguém que tem se tornado cada vez mais próximo do Júlio Casares. Então, vencendo o Júlio, é natural que o Milton Cruz volte, e é baseado nessa expectativa que o Milton tem recusado propostas. Ele nunca escondeu a vontade de continuar no São Paulo. Ele não queria ter saído do São Paulo, só saiu porque foi demitido do Leco, e agora não esconde de ninguém sua intenção de voltar ao Morumbi para atuar como coordenador técnico, mesmo levando em consideração que os números dele enquanto técnico do São Paulo sempre foram muito bons. Quero falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que depois da primeira derrota em 20 jogos, decidiu cobrar a diretoria de forma pública. Foi depois do tropeço contra o Botafogo 2-1 no Rio de Janeiro que o Luxo usou o espaço para entrevista para cobrar a diretoria em relação a reforços. O Luxemburgo entende que o Palmeiras precisa melhorar em alguns setores específicos. Essa cobrança já existe há algum tempo, mas antes era tratada de forma interna. O Luxa queria muito contar com um lateral direito e com um meia atacante. Foram vários os pedidos feitos pelo Luxemburgo e a diretoria do Palmeiras não conseguiu atender a nenhum deles. Só para relembrar alguns nomes: Daniel Munhoz, lateral direito que pertencia ao Atlético Nacional. O Palmeiras não conseguiu contratá-lo. Depois surgiu o nome do Andrés Herrera, lateral direito do São Lourenço. Também não houve um acordo financeiro. Em relação aos meio-campistas, o Luxa indicou, sugeriu, avaliou como for positiva a possibilidade da contratação do Pity Martinez. Ele trocou um time dos Estados Unidos por um time da Arábia Saudita por 18 milhões de dólares. Mais recentemente surgiu a possibilidade de o Juliano, que estava livre no mercado, ser contratado pelo Palmeiras. O Verdão desistiu depois da pedida de R$1 milhão livres de impostos por mês. Mais recentemente também surgiu o nome do Nacho Fernandes, meia do River Plate, algo completamente descartado, também não cabe dentro do orçamento do Palmeiras. A grande verdade é que, apesar do Luxa querer reforços, o Palmeiras não se encontra nesse momento em capacidade financeira para fazer altos investimentos como já fez em outros tempos. O Palmeiras vai fechar essa temporada com R$200 milhões a menos do que esperava por causa da pandemia do coronavírus, e por opção do presidente Maurício Gagliotti, todas as propostas que chegaram pelos garotos, Wesley, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Patrick de Paula, foram recusadas. Diante disso, o Palmeiras optou por vender jogadores mais experientes, como o Vitor Hugo, como o Diogo Barbosa, mas por condições financeiras menores. E não espere você, torcedor do Palmeiras, grandes reforços. Se o Luxemburgo não souber entender essa dificuldade do Palmeiras, pode passar a existir o primeiro ruído entre o técnico e a diretoria. Vale a lembrança de que o presidente Maurício Gagliotti tem segurado as pontas apesar da pressão do torcedor em relação à falta de resultados em cima do trabalho do Luxemburgo. Tenho certeza que se o Gagliotti demitisse o Luxemburgo, ia ter muito torcedor do Palmeiras que aplaudiria, porque anda bem insatisfeito com o atual desempenho do time. Os resultados até são bons. O time foi campeão paulista, é líder do seu grupo no campeonato da Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro tem uma posição só razoável, ficou 20 jogos invicto, mas o nível de desempenho, o nível de apresentação é muito aquém de tudo que se investiu e da qualidade que o elenco do Palmeiras tem.
Ah, só para fechar, vale a lembrança de que o Lucha teve direito a 2 reforços na atual temporada. O lateral esquerdo Vinha, comprado por 4 milhões de euros, e o Rony, atacante que veio do Atlético Paranaense, por 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Corinthians e apesar do tropeço, o empate 1-1 com o Santos com 10 reservas do Santos, as últimas movimentações do Corinthians seguem sem indicar a busca por um treinador. Todo mundo no Corinthians quer um técnico novo, menos o André Sanches, que é o homem que tem a caneta na mão e até por isso o Coelho vai ficando. Queria te falar a respeito de Danilo Avelar, que teve confirmado uma lesão no ligamento do joelho direito. Prazo de recuperação de até 8 meses, está fora do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Corinthians perde um zagueiro titular e passa a ter ainda mais problemas com a zaga. Nesse exato momento, o Corinthians tem à disposição somente 2 zagueiros, pelo menos zagueiros do time profissional. O Gil e o Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio contratado tempos atrás. Até por conta dessa carência, da necessidade de ter mais defensores experientes, o Corinthians decidiu na tarde dessa quinta-feira bloquear o empréstimo do Marlon, que é do Corinthians e estava no Cruzeiro, e seria repassado para a Ponte Preta. O negócio estava praticamente sacramentado. O presidente André Sanches interveio e decidiu romper essa possibilidade de empréstimo do Marlon do Cruzeiro para a Ponte Preta. Não estava sendo utilizado no time mineiro, só 4 partidas e 1 gol marcado desde que ele se mudou para lá. Pelo Corinthians ainda nem estreou na atual temporada, mas vai ficar à disposição possivelmente já no final de semana na partida contra o Ceará. Partida essa que pode, sim ou não, marcar a despedida do Coelho. Já cansei de dizer que é o último jogo do Coelho à frente do Corinthians em caso de tropeço. Isso porque todas as pessoas próximas do Andrés asseguram que o Coelho está na berlinda, que o Coelho está correndo enorme risco, mas toda vez que eu vou falar com o André Sanches, o André sempre diz que vai dar mais uma chance, mais uma chance. E por mais que os resultados não venham, o André segue bancando o técnico interino, com quem ele tem uma excelente relação, uma relação quase de pai para filho, o Andrés tratando o Coelho como seu filho. Depois de marcar mais 2 gols na vitória por 3-0 do Flamengo contra o Sport na noite dessa quarta-feira, aumentou ainda mais a dúvida do torcedor do Flamengo em relação ao futuro do Pedro, que pertence à Fiorentina e está emprestado somente até dezembro, ou seja, o contrato de empréstimo está bem perto do fim. Decidi ligar para o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, para tentar entender um pouquinho da situação do Pedro. Se ele pode ficar por mais algum tempo, se existe alguma negociação entre Flamengo e Fiorentina para que o jogador seja comprado em definitivo. Então eu vou te passar todos os detalhes dessa conversa que eu obtive com o Marcos Braz. Para começar, quero te contar que quando contratou o Pedro por empréstimo, o Flamengo se comprometeu a pagar 2 milhões de euros. Na oportunidade, o euro valia R$ 4,60. Agora está batendo R$ 6,40. O Flamengo ainda não conseguiu, por causa da pandemia do coronavírus, cumprir o pagamento dos 2 milhões de euros, fez equivalente a mais ou menos metade desse valor, ainda falta uma outra metade. Durante a pandemia, o Flamengo chegou a procurar a Fiorentina para renegociar esse pagamento e essa definição ainda não foi finalizada. Outro ponto importante: o Flamengo tem conversado nos últimos dias com a Fiorentina para tentar convencer o time italiano a liberá-lo por mais 2 ou 3 meses, até fevereiro ou março. Outra negociação bem complicada para a Fiorentina. Não é nada interessante ter o jogador voltando em março, até porque em março ele não vai poder ser inscrito nem pela Fiorentina e nem ser negociado com outro clube. E é aí que pega o grande problema no momento. O Flamengo não quer devolver o Pedro em dezembro, sob o risco de não tê-lo nas fases finais do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. O calendário desse ano foi estendido para o ano que vem por conta da pandemia, isso todo mundo já está careca de saber. Então dá para dizer que nesse momento as negociações são difíceis. Ainda não há um acordo entre o clube brasileiro e o clube italiano. Você pode estar se perguntando também sobre a possibilidade de compra, afinal de contas, os números do Pedro são ótimos. Nos últimos 5 jogos foram 6 gols marcados, média superior a 1 gol por jogo. Ele já tem 28 partidas com 14 gols marcados, média de meio gol por partida. Vale a lembrança de que a temporada mais artilheira da carreira do Pedro foi a de 2018, pelo Fluminense, quando ele marcou 19 gols, ou seja, com apenas mais 5 gols, ele já iguala a sua principal carreira, sua principal temporada artilheira. Bom, vamos falar sobre a possibilidade de compra. 2 milhões de euros pelo empréstimo. Se o Flamengo quiser ficar com o jogador em definitivo, já sabe que tem de desembolsar 12 milhões de euros. Valor bem salgado, muito mais salgado do que era em janeiro por causa da alta do euro. Hoje, 12 milhões de euros equivalem a mais ou menos 79 milhões de reais. E por mais que o Pedro faça sucesso, o Flamengo não se sente nesse momento confortável para fazer um investimento tão grande. Até por isso não se discutiu entre Flamengo e Fiorentina, nesse momento, a possibilidade da compra do jogador. O Flamengo dependeria de alguma negociação, da volta da torcida para eventualmente voltar a ter receita com bilheteria, enfim. É algo que vai ser discutido um pouco mais para frente. Nesse momento, o Marcos Braz, que é o vice-presidente
do Flamengo se concentra na tentativa de convencer a Fiorentina a prorrogar o contrato de empréstimo, ainda que não seja só por 2 ou 3 meses, e que o Flamengo tenha de pagar mais uma quantia para ter o jogador até metade do ano que vem. Para fechar, vale a lembrança de que o Pedro está absolutamente feliz com tudo que tem vivido no Flamengo, mesmo com a condição de reserva em alguns momentos, condição de titular agora, também pela ausência do Gabigol. Se depender do Pedro, o Flamengo vai conseguir dobrar a Fiorentina para ficar com um atacante que vive fase bem legal. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que tiver vídeo novo ou live. Para fechar, lembrando como é que você vira membro do canal do Nicola, tem na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe qualquer um dos planos, a gente oferece 5 planos de acordo com o seu bolso e você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão do Nicola, da liga exclusiva do Cartola FC, você vai ter a chance também de receber informações via WhatsApp em primeira mão, enfim, tem uma série de coisas bem legais. Dá uma conferida aí, beleza? Nos vemos qualquer hora, tchau, tchau!